Fala galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um livro. E o livro de hoje, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque é engraçado que eu acho que esse é o menor livro até agora, mas é o que vai ficar mais longo o vídeo, porque esse livro ele realmente foi muito bom, muito profundo. E eu vou aprofundar em tópicos que eu vi que seriam bons falar de cada capítulo, né? O livro que nós falaremos hoje é o livro Como Viver com 24 Horas por Dia, Arnold Bennett. Eu ouvi falar desse livro por alguns meios, a Amazon me recomendou. Depois eu vi que a tradutora do livro era uma moça que eu seguia no Instagram, Ana Júlia Galvão. Mas o livro chegou nas minhas mãos porque na verdade eu vi que poderia servir para um amigo, comprei de presente para ele e ele falou: "Caraca, você precisa ler esse livro". E aí eu decidi comprar um para mim também. Enfim, é um livro pequeno. Como você vai ver aqui, ó, ele tem totais 86 páginas. Tudo, tipo a introdução e o livro todo. Pode parecer um livro bobinho, quando você olha ele de cara, você pode imaginar que ele tem uma temática um pouco coach, mas eu não sei tipo assim, que tem nesse livro de tão mágico, porque ele é muito profundo e me fez refletir muito. Então, vamos falar do livro. Eu vou tentar abordar os tópicos principais que eu vi dentro do livro, né? Ele começa com a introdução e aí ele começa alfinetando a gente dizendo o seguinte: pô, como viver com 24 horas por dia? Todo mundo tem 24 horas por dia. Todas as pessoas têm isso. Das 24 horas por dia, se você considerar que você tem 8 horas de sono, você tem 16 horas restantes, né? Pra fazer o que você quiser da vida. Se você trabalha 8 horas por dia, ou seja, ele por várias vezes ele vai pegar um personagem fictício, né? Que trabalha de tal hora a tal hora, enfim, pra poder simplificar pra gente. Se você trabalha 8 horas por dia, você tem 8 horas de, entre aspas, vida. E aí ele fala, começa o livro assim, instigando a gente, dizendo que a tragédia do homem é que o homem, nas 16 horas que ele tem, ele não se esforça nem no trabalho e nem na vida. Então, tipo assim, ele vive 8 horas de trabalho, onde ele, na teoria, ele tá se cansando. Quando chega nas 8 horas de vida, ele já tá cansado e só vai vivendo. Então, esse é o ponto que ele começa dizendo sobre a tragédia do homem. E aí qual o segredo, assim, que no início do livro ele fala pra gente, ele fala, olha, se a tragédia do homem é que ele se cansa no trabalho, bom, então ele precisa se cansar antes do trabalho, ou seja, porque aí no trabalho mesmo lá, enfim, ele não vai estar gastando a energia dele. Ele até chega a citar um caso, né, que, por exemplo, hoje em dia a gente vê que essas 8 horas de sono, elas costumam oscilar bastante, tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos, mas ele diz de um grupo de pessoas que são as pessoas que dormem demais. E tem um trabalho que entra um pouquinho mais tarde, tudo mais, talvez no home office, hoje em dia, né? Na época do livro não era assim. Que ele dizia que as pessoas se tornavam estúpidas de tanto dormir. Então, em algum grau eu concordo com isso. Até porque eu tento ser. Sou um cara muito metódico. Então, por exemplo, se eu leio lá na internet ou em qualquer lugar, alguém me diz que é importante dormir 8 horas, eu faço o quê? Bom, temos que dormir 8 horas. E aí, se eu durmo 6 horas, eu tendo a ficar, putz, não tô fazendo o que é certo e tudo mais. Tem um outro estudo meio paralelo, assim, não sobre o sono exatamente, mas sobre o café, que fala, né, que você tem que tomar café, sei lá, até as 4, 5 da tarde, porque de acordo com o ciclo lá da cafeína, vai atrapalhar no seu ciclo do sono. Eu fui fazer um curso uma vez que as aulas começavam 8 da noite e eu tava bem cansado nessas horas, né? Eram aulas de 3 horas, online, assim, ao vivo e tudo mais. E o professor, ele começava a aula tomando um café. E eu fiquei, caraca, que negócio doido isso, enfim. Mas pra mostrar que às vezes a gente se prende a algumas metodologias que no fundo não vão levar a lugar nenhum. Até porque se a gente for pensar numa vida de uma pessoa com vários filhos, por exemplo, essa pessoa não dorme direito e a vida funciona. Então, em algum grau existe um público, existe um pessoal que de fato fica mais estúpido de tanto dormir, só dorme. Enfim, vamos lá. O primeiro capítulo do livro ele chama o Milagre Diário. Qual é o milagre diário? O milagre diário é que todos os dias, para todas as pessoas, para a pessoa que mora embaixo da ponte, para a pessoa que é CEO de uma empresa, é depositado 24 horas por dia. Todas as pessoas têm direito a 24 horas por dia. E esse é o motivo pelo qual
o autor ele nos mostra que o tempo ele vale mais do que o dinheiro. Porque o dinheiro tem como você ganhar mais dinheiro, tem como ganhar menos dinheiro, enquanto o tempo não. Você pode ter toda a grana do mundo, pode ter tudo que você não consegue comprar, nem um minuto a mais, nem um segundo a mais em um dia. E aí tem até uma passagem na Bíblia que eu não vou me lembrar qual é agora, que fala a respeito disso, né? Que você não insensato, não sei o que, achou que sua vida ia ser tomada, enfim, não dá para você comprar nenhum segundo. Então, o tempo ele vale mais do que o dinheiro. Essa frase é meio padrão, meio comum assim, sei lá, que o tempo vale mais que o dinheiro, mas talvez a essência dela seja esse sentido, de que o tempo não tem como a gente comprar mais. Então tá, todo mundo tem esses 24 horas por dia. A maneira com a qual as pessoas gerenciam o tempo delas depende de muitos fatores, muita coisa. Mas o que acontece? É muito comum a pessoa que está tentando começar um empreendimento, começar uma vida de estudos, começar, sei lá, se dedicar a uma leitura, se dedicar a algum projeto, por exemplo, esse projeto dos livros aqui. Enfim, dedicar a qualquer coisa. Essa pessoa tem a tendência de falar, olha, quando eu tiver mais tempo eu faço isso. Certamente você já viu alguém que fala assim e faz isso. Quando eu tiver mais tempo eu faço isso. Só que na verdade, a gente nunca vai ter mais tempo. O tempo sempre é o mesmo. O tempo sempre são 24 horas por dia para todo mundo. Não tem mais tempo. Tem uma maneira diferente de gerenciar o tempo. Por exemplo, ó, hoje eu tava num domingo, final de semestre. Pô, fazia muitos anos que eu não jogava League of Legends com meus amigos. Fui jogar uma partida. Mas significa que eu tive mais tempo? Não. Significa que a gestão do tempo foi diferente, ó. Não tive que elaborar prova, não tive que fazer lista de exercícios e etc, né? Enfim. Então nunca teremos mais tempos. Nós temos e tivemos sempre todo o tempo que há. E aí quando uma pessoa quer começar um empreendimento, então beleza, vamos supor que ela falou, olha, agora eu sei que eu não terei mais tempo no futuro, eu sei que eu preciso gerenciar meu tempo de agora. Quais são as precauções que você tem que antes de começar, né? E esse é o título do segundo capítulo, Precauções antes de começar. Primeira coisa é que é muito provável que você não vai conseguir cumprir tudo aquilo que você pensou. Isso é o maior erro, tipo assim, e aí você vê isso contrastando muito com a galera do Instagram, que tem a rotina perfeita, que faz tudo. A realidade é que você provavelmente não vai cumprir tudo aquilo que você pensou. Eu utilizo um aplicativo para me organizar chamado TickTick, né? Que eu coloco minhas tarefas lá, coloco os prazos, uso o Notion também, enfim. E aí foi quem me recomendou esse aplicativo foi um padre. E aí ele falou, olha, organize suas tarefas assim, assim, assado. Coloque tudo que você tem para fazer naquele dia e tudo mais. E aí eu lembro de ter perguntado pra ele uma vez assim, padre, tipo, é comum você conseguir cumprir tudo? Mesmo sem ter lido o livro ainda, né? Eu falei, o senhor consegue cumprir tudo? Aí ele falou, cara, cerca de 1 a 2 vezes em um ano eu consigo cumprir tudo aquilo que eu tenho pra cumprir em um dia. E olha que ele é um padre bem ordenado. Então, ou seja, a realidade é que a gente muito provavelmente não vai cumprir tudo aquilo que a gente quis. A nível de estudo, você consegue até fazer. Por exemplo, eu vou estudar hoje tal capítulo e tal capítulo. Beleza, terminou, fechou, pronto, ok. Mas a nível de outras coisas que você não sabe exatamente quanto tempo dura, é muito mais difícil fazer isso. Então você precisa fazer o quê? Você precisa ter calma e ter uma percepção calma sobre as coisas. O que é comum de acontecer? A pessoa está no movimento de que ela vive uma vida num ciclo e ela fala, eu vou passar a estudar, vou fazer isso assim assado. E ela não consegue cumprir, ela faz o quê? Entra em desespero. Porque ela fala, não consigo cumprir, eu não consigo viver a vida desse jeito. Na verdade, você precisa ter uma calma percepção do sacrifício e do esforço. É isso. Tem uma frase do livro muito emblemática, eu acho que essa é uma das frases que eu deixaria assim, highlight do livro, né? Que é nesse capítulo. Se não estiver preparado para desencorajamentos e desilusões, e se não se alegrar com um pequeno resultado, vindo de um grande esforço, é melhor mesmo nem começar. Deite-se de novamente e retorne ao desconfortável estado de sonolência que você chama de vida. Então, ok, vamos supor que alguma pessoa passou por isso, falou, não, eu sei que eu vou me, assim, em algum grau eu vou me frustrar por não cumprir tudo aquilo que eu queria, mas eu estou preparado, como é que eu começo? O começo, o que acontece? Como é que as pessoas tendem a começar? Elas tendem a começar dificultando o começo, atrasando o começo. Como? Ela coloca lá, então para eu começar agora eu tenho que ter um tablet daqueles que eu risco a tela para poder estudar.
Eu tenho que ter um marca-texto de tal jeito. Eu tenho que ter a caneta X. Eu tenho que ter o caderno inteligente. Eu tenho que ter 2 monitores. Eu tenho que ter um ambiente de estudo. Eu tenho que ter uma sala de estudos organizada. Eu tenho que ter uma biblioteca pronta. Tudo isso é você atrasar o seu começo. Você se coloca em movimento como ilusão de que você está fazendo alguma coisa, quando na verdade você não está fazendo. Então, a pergunta, como eu começo a fazer aquilo que eu tenho para fazer? Eu não sei o que é. Só começa. Só pula. Como é que uma pessoa chega na borda da piscina e fala assim: cara, como é que eu pulo? Só pula. Não tem como. Você só pula. E aí o que acontece? Muitas pessoas não pulam porque elas pensam: ai, eu acho que daqui a um tempo a água vai estar mais quente. Ou então eu vou estar mais preparado. Assim como o que eu falei acima, né? Que é tipo, eu vou ter mais tempo e tal, não sei o que. Só que acontece que a água não vai estar mais quente. Ela pode estar até mais fria, ou tão fria quanto sempre esteve. Então, isso é uma baita ilusão. Quando você quer começar um empreendimento, organizar as suas horas, aí, enfim, tudo mais, só começa. Só começa. Claro, o planejamento é deveras importante. Tipo assim, você vai começar, é bom que você comece de maneira ordenada. Tem um padrão e tudo mais, enfim. Mas o mais importante é começar. Do que planejar demais, se colocar em movimento e esse movimento ser ilusório, você não começar nada. Quando você começa a fazer algo desse tipo, muitas pessoas podem esperar um retorno, tipo, imediato de prazer e bem-estar. Na verdade, o bem-estar e o ardor, ele é traiçoeiro. Nem sempre vai ser assim. Assim, todos os exemplos que eu vou pensar na minha cabeça envolvem um estudo. Talvez seja pela fase que eu tô na vida, mas... Enfim, todas as coisas que você vai imaginar, por exemplo, vamos colocar uma rotina de atividade física. Você pensa, putz, eu me sinto tão bem quando eu tô pedalando, quando eu tô correndo, então, quando eu tô na academia, quando eu tô fazendo jiu-jitsu. Então, eu sempre quero sentir isso e na verdade não vai ser assim. Você tem que ter isso em mente, você tem que ter em mente que nem sempre vai ser prazeroso. Até porque um sucesso modesto vale mais do que um fracasso glorioso. Enfim, o terceiro capítulo ele fala sobre a causa dos problemas, né? Qual é a causa dos problemas que a gente tem envolvendo as nossas horas? E aí ele fala o seguinte: as faculdades mentais não se cansam como um braço ou como uma perna. Tudo o que elas querem é mudança e não descanso, exceto no sono. Olha só, a nossa mente ela não se cansa da mesma maneira que a gente se cansa num trabalho braçal. Ou seja, a gente pode trabalhar por muitas horas num computador, que é um trabalho maior tempo mental, assim, você tem que fazer coisas, enfim, muito pouco de movimento mesmo e mais de pensamento. Mas o nosso cérebro, a nossa mente, ela descansa quando a gente troca aquele estímulo, né? Em algum grau, isso é muito verdade. Tem muitas pessoas que querem, por exemplo, colocar o hábito da leitura na rotina. Mas quando eu chegar em casa de noite eu vou estar muito cansado para ler. O corpo, ele pode estar muito cansado para ler, é verdade. Às vezes você vai sentir sonolência, fruto do seu trabalho. Mas não há um cansaço próprio da mente. A mente, ela descansa quando ela troca o estímulo. Certamente vocês já estiveram lendo ou assistindo alguma coisa que vocês não conseguiam parar de ler ou de assistir aquilo. Isso é um exemplo claro disso, né? E aí ele conta um exemplo, nesse capítulo, né? Ele conta um exemplo de um cara que ele fala o seguinte: assim, dizendo qual é o problema, um dos problemas que a gente tem durante o gerenciamento do nosso dia. Se o homem precisa sair de casa 9h10 da manhã, 9 horas e 10 minutos, 9 horas ele desperta, 9h07 ele toma café, 9 horas, 9 minutos e 30 segundos ele sai depressa. Cara, centenas de milhares de horas são perdidas todos os dias, porque ninguém nunca se preocupou com as pequenas perdas curtas. Tipo assim, com as coisas, com as minúcias. Tem um cara chamado Hugo Mesquita, que de vez em quando eu vejo no Instagram, ele tem uma hashtag assim, ele é professor e tem uma hashtag, eu nunca vi nada a fundo dele, mas que ele é hashtag cada minuto conta. E ele fala que cada minuto de leitura que a gente tiver conta. Então, por exemplo, o minuto que a gente tiver para empreender numa leitura, o minuto que a gente tiver para empreender num trabalho, tipo assim, eu tenho que montar uma lista de exercício. Eu vou dar um exemplo meu, né? Às vezes eu tô, tipo assim, não tô afim de fazer uma tarefa que eu tenho que fazer, mas eu falo, cara, eu vou marcar aqui 1 minuto no meu celular, 1 minuto no meu, sei lá, 1 minuto,
e vou fazer o máximo que eu posso para organizar o trabalho para fazer. Então, tipo, vou lá, abro um Google Docs lá e tal, no Notion, pá, já começo a fazer. Só isso já me adianta muito. Então, cada minuto conta. Então, as centenas de horas que são perdidas, por exemplo, se a pessoa que sai depressa ali, se ela tivesse organizado um pouquinho melhor, tivesse aproveitado talvez um tempinho de sono, aproveitando o tempo, retirando o tempo de sono, né, para isso, ela estaria com a vida muito mais leve. Enfim, se preocupar com as minúcias. O próximo capítulo fala sobre o tênis e a alma imortal. Quando eu li, eu achei que era tênis de botar no pé. Não, é tênis de partidas de tênis. Olha só. E aí ele conta a história ele como que vai narrando durante o livro todo a história de um mesmo rapaz. E aí ele fala, o sujeito tá cansado. Beleza, ele foi, trabalhou, não sei o que, saiu atrasado. O sujeito chegou em casa, tá cansado, precisa ver os amigos. Só que na verdade mesmo, esse cara, às 6 da tarde, voltando àquilo que a gente falou no início, ele não trabalhou com afinco, ele não se esforçou com afinco. Então, efetivamente, no fundo, ele não está cansado. Às 6 da tarde você não está cansado. Admita que você não está cansado, porque você não está. E se você estiver cansado mesmo, admita que não está cansado. Eu já vi muitas histórias. Tem um professor Guilherme Freire, ele fala que fazia o doutorado dele na hora do almoço. Cara, você pensa, nossa, é insustentável e tal, não sei o que. Cara, é cansativo, mas é isso, é a vida. Ele provavelmente devia estar cansado. Mas, nossa, a grande maioria, quantas vezes a gente não consegue trabalhar afinco porque a gente se ilude que tá cansado? Caraca, hoje foi um dia muito cheio. Uma percepção errada da maneira com a qual a gente sente o nosso cansaço, né? Enfim. E aí você acaba colocando uma hipnose, colocando um Instagram ali, um celular, ficando diversas horas se enganando a respeito do seu cansaço, só gastando tempo. Então, no fundo, a gente precisa admitir que não está cansado. Então, às 6 da tarde, você admita que não está cansado, porque você não está e você sabe. Você precisa começar, nesse mesmo exemplo, né? O cara foi lá, saiu, trabalhou, chegou 6 da tarde. Ele precisa organizar a noite dele para trabalhar. Bom, agora é a parte vida, né? Do dia, as 8 horas de vida. É importante que a refeição dele não seja atrapalhada. Perdão, o estudo dele, o trabalho, o empenho, aquilo que ele fosse dedicar, não seja atrapalhado por uma refeição. Então ele pode comer ali brevemente no início, enfim, depois no final do seu trabalho e tudo mais. Porque se você coloca no meio, a tendência de você não retornar é muito grande, né? É o famoso Pomodoro inverso. Então, tem essa tendência. Então, ó, uma semana tem... Eu não fiz essa conta, tá? Eu tava lá no livro, só que eu nem sei, eu fiquei curioso pra fazer, mas... Uma semana tem 1080 minutos. O tempo dedicado ao estudo, oração, leitura, projetos, o que você quiser fazer, devem ser os minutos mais importantes da sua semana. Olha só, você não tá investindo esse tempo no seu trabalho. Você está investindo esse tempo naquilo que você acha que é a coisa mais certa a se fazer com aquele tempo. E aí só você pode dizer o que vai ser isso. Eu não faço ideia do que é. Então aqueles minutos precisam ser os mais importantes da sua semana. As coisas precisam girar em torno daquilo. E para as coisas girarem em torno daquilo, você precisa ser sincero com os seus amigos. E nesse exemplo aqui, na partida de tênis, falar, olha, não poderei ir ao tênis, ao clube jogar tênis. Não poderei fazer tal coisa, não poderei sair para beber, não poderei jogar um LOL, não poderei fazer N coisas, porque eu preciso trabalhar. Pronto. Engraçado que o trabalho ele é muito mais bem aceitado do que algum projeto pessoal, né? Tipo, se a gente falar, olha, eu tô investindo num projeto pessoal meu, enfim, muitas vezes a gente deixa isso pra lá e tal. Então se você fala que você tá trabalhando, é mais bem aceito, vai entender. Enfim, partidas de tênis são absolutamente mais urgentes do que uma alma imortal. Quando você se dedica a essas coisas, você está fazendo algum trabalho, sei lá, estudo, oração, leitura, o que for. Você acredita que aquilo vai gerar algum fruto que é bom, senão você não estava fazendo. Então, a sua alma, ela se torna imortal por aquilo que você vai fazendo. E as partidas de tênis, elas são muito mais urgentes do que a alma imortal. E a gente tende a fazer sempre o quê? O que é mais urgente. Aquela famosa, né, da procrastinação. Se a prova é amanhã de manhã, hoje à noite eu estudo igual um condenado.
Se eu tenho que fazer uma prova até meia-noite, agora às 23h30 eu consigo fazer a prova imediatamente. Então as coisas urgentes, elas sempre tendem a puxar mais a nossa atenção e a gente conseguir fazer do que as coisas que não são urgentes. Só que, atenção, as coisas mais importantes da vida, elas não são urgentes. As coisas que são mais importantes na nossa vida, elas são construídas passo a passo, lentamente. A gente precisa ter um empenho e dedicação em cada dia, em cada dia. E muitas vezes a gente não vê nem o progresso dessas coisas. Mas essas coisas, elas são muito mais importantes do que as coisas urgentes. Então, os momentos de dedicação são mais importantes do que as partidas de tênis. No próximo capítulo, ele fala que ele ajuda a gente a lembrar a natureza de quem estuda, né? Bom, quem estuda é o homem, então por trás do estudo tem a natureza humana. E aí ele começa o capítulo dizendo com essa frase: apenas aqueles que viveram no limite de suas forças, 7 dias por semana, por um longo tempo, conseguem aproveitar a beleza do ócio recorrente. Uma pergunta para você: quantas vezes você já viveu 7 dias por semana no seu limite? Eu digo pra mim também, eu acho que eu nunca fiz isso na vida. 7 dias por semana no seu limite. Eu garanto que você não vai morrer por fazer isso. Sabe por quê? Porque você viver no seu limite não significa que você vai viver sem parar. Até porque a gente viu que o tempo que a gente emprega em alguma determinada atividade não é um tempo perfeito. A gente gasta ele ali, não consegue cumprir as coisas e tal, não sei o quê. Mas a gente tem a certeza de, olha, na medida do possível, na medida daquilo que eu realmente me dispus a fazer, eu estive de coração aqui. E é mais importante a gente ter o tempo do que a qualidade do tempo que a gente tem. Eu já vi alguns relatos das pessoas que tentam começar um hábito de leitura. Muito mais vale ler 20 minutos por dia, todos os dias, do que em uma semana você ler 7 livros e nunca mais ler nada. Então, a maneira com a qual a gente emprega o tempo é muito melhor que a qualidade do nosso tempo, né, nesse sentido. A gente precisa ter um determinado tempo, uma janela de espaço para saber se aquilo que a gente está empreendendo tá dando certo, né? Isso faz parte da natureza humana. O próximo capítulo fala sobre controlando a mente. A primeira atividade do dia deveria ser colocar a mente no lugar. Durante o dia é preciso ir cultivando a mente, e para isso não é necessário um livro. Não importa no que você se concentrará, contanto que se concentre. Um livro pode ajudar. Se for ler um capítulo, leia um capítulo e se concentre nele. Olha só, a primeira atividade do dia deve ser colocar a cabeça no lugar. Existe um exercício chamado Morning Pages, e aí esse é o exercício pelo qual eu conheci a tradutora do livro, né, a Ana Júlia Galvão. Ela faz isso consecutivamente por mais de 100 dias, não sei exatamente quantos, que é o que a gente chama de Morning Pages, que é o que? Você acordar e você escrever num papel simplesmente o que está vindo na sua cabeça. Por quê? Porque a velocidade com a qual a gente pensa é muito maior do que a velocidade com a qual a gente escreve. Então, quando a gente escreve, a gente vai ordenando, começa a organizar aquilo que a gente tem pensado. Então, a primeira atividade do dia deveria ser colocar sua cabeça no lugar, para entender o que você vai fazer naquele dia. É muito ruim sair atrasado por conta disso. Não só por conta do atraso mesmo, mas por conta da nossa cabeça que tá uma bagunça e a gente não tem tempo para arrumar. Então, é sempre bom você começar o dia colocando a mente no lugar. Próximo capítulo, e agora eu já estou passando mais rápido, a disposição reflexiva. A felicidade não brota da obtenção de prazeres mentais ou físicos, mas do desenvolvimento da razão e da adequação entre conduta e princípios. Olha só, a felicidade ela vem em você adequar conduta e princípio. Então eu preciso ordenar, quais são os meus princípios, o que eu quero fazer. Eu preciso ordenar minha vida e conseguir conduzi-la da maneira com a qual vai de acordo com os meus princípios. Se as duas coisas estão dissonantes, não vai haver uma felicidade. Basicamente é isso. Ainda que você esteja no empreendimento errado. Sei lá, deixa eu pegar um exemplo muito aleatório. Vamos supor que você queira abrir um empreendimento que você sabe que vai te dar problema no futuro. Sei lá, você quer abrir um boteco numa região que, sei lá, que
sei lá, todo dono de boteco daquela região morre a facadas. Bom, se você colocou esse como seu plano, esse virou seu princípio, você precisa conduzir a sua vida para conseguir fazer aquilo. Ainda que seja um princípio que não é muito bom, a sua felicidade vai estar em você ver o boteco crescendo, o boteco funcionando, o negócio dando certo. Entendeu mais ou menos como é que é? Enfim. Então, ó, esse é o motivo pelo qual você vê que todos os mártires, né, os que morreram pela Igreja Católica, aqueles que deram a vida pela sua fé, são felizes, porque o princípio deles era Cristo acima de tudo, ou então, sei lá, o motivo pelo qual ele foi mártir, né? Acima de tudo, e ele morreu por aquilo, então ele foi feliz, em algum grau ele foi feliz. E aí os dois últimos capítulos, na verdade, tem 3 capítulos que eu achei que ele destoou um pouco no livro, fugiu um pouco do que eu consideraria interessante, o livro estava mandando muito bem até aí. E ele começa a falar sobre as artes, ele começa a falar sobre a leitura, e aí ele fala sobre as leituras, o que você deve ler, o que você não deve ler, ele fala das artes, enfim, eu não vou entrar nessa parte porque eu não curti muito o livro. Mas aí ele fecha o nosso livro dizendo sobre os perigos que a gente tem que evitar quando a gente tenta empreender o nosso tempo da melhor maneira. O perigo, um deles é, ele tem uma frase aqui que eu vou ler, né? Vai ser melhor do que eu falar. O mal não brota da persistência rígida no que nos... Perdão, de novo. O mal não brota da persistência rígida no que estamos buscando realizar, mas tem origem na tentativa de fazer coisas demais, de encher a programação até todos os minutos. A única cura é refazer a programação e buscar fazer menos coisas. Por que isso? Porque a gente não consegue fazer tudo. Ou consegue em 1 ou 2 dias no ano, né? Então, se a gente tenta preencher cada detalhe ali do nosso dia, ainda que com intenção muito reta, a gente precisa talvez diminuir, não como uma maneira de erguer uma bandeira branca e falar, eu não dou conta de fazer isso, mas como um gesto de humildade. E não é diminuir para saber que você não vai cumprir aquilo que você diminuiu. É a gente diminuir com precisão, saber, olha, isso aqui eu consigo fazer. Cada vez mais a gente chega perto disso. Porque alinhando essas duas coisas, sabendo aquilo que você pode fazer e fazendo-a, você está alinhando os seus princípios e a sua conduta. E aí ele termina dizendo, alcance aquilo que você planejou, né? A custo de todo tédio e desagrado. É imenso o ganho em autoconfiança pelo cumprimento de um empreendimento cansativo. Então, o quanto a gente ganha por cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Então, talvez este seja o maior incentivador para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer, que é ganhar a autoconfiança de saber que você pode fazer aquilo. Beleza? Tem um pensamento desse livro que eu não sei, não me lembro exatamente onde estava, mas ele dizia o seguinte, que às vezes o sucesso de algum empreendimento, ele tá na gente organizar as minúcias, né? Eu tinha falado disso, mas não era exatamente nesse capítulo. Que é o seguinte, ele fala que se uma pessoa se propõe a acordar mais cedo para fazer qualquer empreendimento lá sobre a vida dela, se ela se propôs a acordar mais cedo para fazer isso, e aí ela começa a botar boneco no negócio. Ah, mas se eu acordar mais cedo eu vou ter que fazer café e não sei o que. Aí fazendo café eu levo um tempo. E aí eu tenho que fritar meu ovo e colocar no pão e tal, não sei o que. E vim pra cá e o telefone já começa a mexer. Enfim. Ele fala que o sucesso de empreendimento às vezes ele tá em uma xícara de café, de chá no caso ele fala. Uma xícara de chá e uns biscoitos. Então tipo assim, já pensou se você simplesmente organizar o seu trabalho de uma maneira que você só precise fazer o básico, olha só, sei lá, acordei cedo, passei um café, que já deixou tudo pronto na noite anterior. E aí tem uma filosofia, uma galera que fala, né, que o dia posterior começa na noite anterior. Você passou o café e comeu uns biscoitos, você já começou ali adiantando a sua vida, sem botar boneco, sem dificultar, né? Enfim. Tudo isso foi coisas que eu vi no livro e eu também tive algumas reflexões pessoais sobre. Eu sabia que isso ia ficar muito longo, mas enquanto eu estava lendo esse livro de 86 páginas, eu senti que eu queria fazer algo mais longo, eu queria realmente entrar nas minúcias desse livro. E talvez, não sei se eu posso chamar isso aqui de aula, mas eu queria dar um relato mais extenso, né? E contribuir com aquilo que eu penso, com a minha vida com esse livro. Então, olha, esse pequeno grande livro de 86 páginas
Possivelmente vai ter sido um dos melhores livros que eu li durante este ano. Assim, porque é muito pontual que eu não gostei dele. Eu não gostei de 3 capítulos. Mas o resto tudo, muitas coisas boas. Recomendo demais. É um livro barato, tem na Amazon. E é pequeno. Beleza? Então, galera, por hoje é só 30 minutinhos de vídeo sobre esse livro. Mas espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!